Pronto, nossa secretária já avisou que está gravando. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por virem prestigiar essa aula ao vivo. Como eu sempre comento, é muito importante para a gente que vem entregar conteúdo para vocês, apesar das aulas ficarem sempre gravadas ali no EAD, mas é muito bacana quando a gente vê o pessoal se desdobrando ali, que eu sei que está todo mundo ali no corre, né? Para vir prestigiar a gente ao vivo, né? Então, muito obrigado mesmo por poderem vir aqui para a sala ao vivo acompanhar a gente, tá? Bom, essa aula ela é integrante, né, da grade de arquitetura fiscal e tributação em documentos fiscais. E por que a gente está trazendo a arquitetura hexagonal para um curso de tributação? É porque, como a gente está falando de arquitetura fiscal em software, né, a gente viu a parte fiscal, regras fiscais, tributação, planilha, modelo de dados, implementação de algoritmo em C Sharp, JavaScript, PHP, Delphi, enfim. Já vimos, né, o núcleo principal da tributação ali. E na semana passada a gente viu frameworks de documentos fiscais e esta segunda-feira, na verdade, semana retrasada, frameworks de documentos fiscais. Semana passada a gente começou tópicos e introdução à arquitetura de software, onde a gente finaliza esse tema com esta aula. Por quê? Porque não adianta a gente falar de tributação em software, regras fiscais em software, e a gente está em cima daquele legado lá de 1990, sem nenhuma perspectiva de trazer, de refatorar, né, de evoluir a arquitetura do nosso software. Então, a proposta também é a gente pincelar algumas coisas de arquitetura de software, sem o peso, né, de tratativa. A gente não está, até então, a gente não estava vendo nenhum modelo específico. A gente estava fomentando, né, desmistificar o que era arquitetura de software. E essa aula é um fechamento com chave de ouro sobre o tema de arquitetura de software. Por quê? Porque aí a gente está trazendo um modelo de arquitetura de software que não é uma questão hierárquica do que é melhor, do que é pior, é um modelo, dentre outros modelos de arquitetura de software, e eu falo que eu tive a sorte de ter esses caras no caminho que eu estou trilhando, e um desses caras é o Raí Carneiro. Eu fui aluno dele no curso de .NET Core API e Boas Práticas, onde a gente fez um intensivo muito bom. Ele começou do zero a mostrar para a gente toda uma aplicação, as camadas, como você estruturar um back-end bacana. E ele é um cara que domina a arquitetura hexagonal de software e trabalha na Microsoft, e é um cara que eu tenho uma sorte de poder falar com ele diretamente. É um amigo que eu considero, e ninguém melhor que ele para falar sobre ele mesmo. Aí, pode fazer suas honras aí na turma e se apresentar. Obrigado, Marco. Muito obrigado. E, na verdade, o prazer é meu. Você é um cara muito bacana. Acho que todo mundo que te conhece aí sabe o quanto você é gente boa demais. Deixa eu só perguntar, vocês estão vendo aqui o meu PowerPoint? Estamos vendo sua tela e sua Áudio câmera. ok, tudo certo, né? Beleza, então, Tudo pessoal. jóia. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. Devem estar saindo aí depois de um dia cansativo. Então, se for possível, pega uma cervejinha, pega um café aí. Vamos bater um papo aqui descontraído. A gente vai falar sobre um tema que é bem legal e ainda mais é um tema que, quando a gente fala hoje em dia aí de sistemas distribuídos, computação distribuídas, microserviços, todas essas hypes que a gente fica escutando aí, né? Todas essas palavrinhas-chave que a gente fica ouvindo, isso tudo na teoria é lindo, na prática é difícil, né? Porém, para a gente alcançar um nível de maturidade em cima disso, a gente precisa se apoiar em algumas frentes que já foram testadas por muita gente, como, por exemplo, lá no passado, né? Porque a gente sabe que sistema distribuído não é nada novo, é coisa muito antiga, mas a implementação foi surgindo mediante as demandas que foram aparecendo. Hoje em dia, as demandas são muito rápidas e as demandas precisam que a gente mude as nossas estratégias de software, né? Para isso, a gente tem os pilares de DevOps, a gente tem os pilares de design e de arquitetura de software, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa palestra. E, mais uma vez, por gentileza, a qualquer momento podem perguntar e tudo mais, tá bom? Então, a nossa palestra aqui tem o tema de introdução à arquitetura hexagonal.
Me apresentando mais um pouquinho aqui, eu me chamo Raí Carneiro. Hoje eu trabalho na Microsoft, ajudando parceiros da Microsoft a migrarem sistemas legados para a nuvem. Então, esse contexto de migração, a gente fala de diversos temas, desde segurança, arquitetura, design, redes, topologia. Então, é um serviço que eu particularmente gosto muito de fazer e ao longo do caminho a gente vai aprendendo, né? Ninguém sabe tudo, a gente vai aprendendo, a cada novo desafio a gente vai aprendendo alguma coisa nova. E eu me deparei com esse tipo de design, de arquitetura, quando eu comecei a criar microserviços de fato. Eu saí um pouquinho do livro lá do DDD e pus a mão na massa, e aí que o bicho pegou, para falar a verdade, aí que eu vi que o buraco era mais embaixo. E uma das arquiteturas ou dos designs de software que mais deram certo na minha experiência, e eu percebi que no mercado, inclusive, é largamente adotado por grandes empresas, é a arquitetura hexagonal. Eu não sei se vocês têm já esse conhecimento ou se já atuou em alguma frente, mas ela é muito simples, o que eu gosto. Eu acho que quanto mais simples e resolvendo o problema, melhor. E essa é a proposta dela, tá? Só antes de começar aqui, queria de novo agradecer ao Marco pelo convite. É um prazer aqui estar falando com vocês. E vamos lá. Bom, então, falando um pouquinho aqui de arquitetura de software, né? Fala-se muito de evolução dessas arquiteturas, evolução dos padrões, mas, sinceramente, eu não vejo muito como evolução. Eu vejo muito como a melhor arquitetura, o melhor design, dado um certo problema, né? E eu trouxe essa imagem, esse contexto, essa narrativa toda, porque fala-se muito que a gente saiu de um modelo monolítico aqui, onde a gente tinha lá as interfaces de usuário, passando por uma regra de negócio, passando por um acesso de camada de dados e falando com um banco de dados relacional. Isso foi verdade e é verdade ainda para muito tipo de negócio, para muito tipo de projeto. Em paralelo, também sempre existiu, mas deu essa falsa impressão que era uma evolução, indo ali para a parte de serviços orientados, onde você tem um broker no meio. Esse broker, ele vai atuar, né? Esse brokerzinho que está aqui no meio, ele vai atuar como se fosse uma camada aqui de recebimento, uma camada de transporte, e você teria essas integrações com os outros serviços que estariam distribuídos como serviço também. E para finalizar, é a mais última hype aí, né? São os microserviços, que foi o que eu falei, que muita gente no mercado fala-se muito, mas a implementação é um pouquinho mais difícil do que parece. A diferença aqui é que os contextos de cada aplicação foi quebrado, foi dividido e foi distribuído. Isso é bom na prática, isso é muito bom. Porém, a complexidade disso é muito alta, porque aqui você tem que gerenciar cada um desses microserviços de forma unitária, você tem que gerenciar se a comunicação entre os microserviços estão funcionando ou não. Então, aí você já tem que ter uma estratégia de monitoramento de rede, de monitoramento dos microserviços, né? Então, assim, tem muito benefício para a escala. Se a gente for falar de escala, né, a gente pode escalar as nossas aplicações de forma vertical, através de adicionar mais hardware, né, no servidor, mais hardware, mais processamento, mais memória, mais CPU ali, ou você pode fazer essa escala horizontal, onde você vai acrescentando mais poder de processamento em novas instâncias de computação, tá? Então, basicamente isso. Mas, sendo bem sincero, eu não considero muito uma evolução, como eu falei para vocês. Eu considero mais uma adoção de um design de software, de uma arquitetura de software, dado um problema real que você tem. Eu jamais iria para uma arquitetura de microserviço aqui, para uma premissa de microserviço, se é para matar uma formiguinha, né? Então, é isso que eu tento avaliar muito nas consultorias que a gente faz. Alguns pontos que eu sempre trago, principalmente para um fórum mais técnico, e eu já quase apanhei já de falar isso algumas vezes, mas a gente que tem mais experiência aqui, com certeza já pode perceber que isso é muito verdade, que a gente tem que se orientar ao que o negócio precisa de fato, né? Não se você vai desenvolver aquilo com aquela arquitetura A, B, C ou D, ou com
com a hype de microserviço ou monolito, enfim, tanto faz. Então, eu sempre me oriento nisso. Ao que o negócio precisa de fato, o que eu tenho que entregar, esse é o meu primeiro ponto. O segundo eu começo a listar quais os componentes de software que eu preciso que vai sustentar essa arquitetura para resolver aquele problema de negócio. Então, essa é a minha segunda visão. E esses componentes, eles têm interconexão entre eles, né? Podem ser externas para falar com algum tipo de componente de rede, ou para falar com algum outro sistema, ou algum outro tipo de relacionamento que ele tenha dentro do próprio domínio do software dele, tá? Aí, o terceiro ponto que eu sempre me oriento é como eu vou reusar aquilo. Então, a gente sabe que tempo é dinheiro, e a gente sabe que software, quanto mais espaguete ali, entre aspas, eu falo espaguete, aquele negócio tudo enrolado, né? Quanto melhor você criar componentes que você possa reutilizar, mais fácil é de manter. E também utilizar padrões de projeto sempre que possível, porque alguém já sofreu no passado, você não precisa inventar a sua roda de novo e criar novos padrões, já existem milhares de padrões no mercado. Outra coisa que eu também me oriento muito é uma visão funcional e lógica do projeto, visão de código-fonte, visão do desenvolvimento. Então, assim, já começou a complicar muito, né? O que era para ser uma coisa simples já começou a complicar, porque a gente tem que ter várias visões, ainda mais no papel de arquiteto, ou arquiteto de soluções, arquiteto de software, tanto faz. Essas visões são necessárias para um bom arquiteto, para ele poder atender tanto o negócio quanto time técnico, né? E principalmente aqui no final, a parte de visão física, né? De evoluir aquele software através de hardware, através de outras estratégias e distribuição, que é o pilar de DevOps que a gente está falando, né? E aí a gente tem diversos tipos de arquitetura, como o próprio Marco já disse, né? Que é a cliente-servidor, as famosas monolíticas, que você também pode ter uma mescla de cliente-servidor, distribuídas, né? Que hoje dá-se esse nome aí de microserviços, orientada a serviços também, e dentre outras que a gente tem. E eu, sinceramente, eu não me preocupo muito inicialmente que tipo de arquitetura que eu vou, quando eu vou começar ali a desenhar, né? Eu me preocupo mais nos fatores funcionais, regras de negócio e tudo mais. Os requisitos de projeto, inclusive, é algo que eu vejo muito, que no começo do projeto, e muitas vezes por fatores de tempo, né? Tempo escasso, aquela coisa toda de ter que fazer as coisas muito rápido, a parte de performance, distribuição, acoplamento e coesão no projeto, que é se esses módulos que eu estou falando, eles estão muito acoplados entre eles, para você dar manutenção é muito difícil, se isso é visto como um requisito do projeto. A maioria dos projetos que eu já participei, essa parte de performance, distribuição, acoplamento, ele não era visto desde o começo. Então, lá para o meio do projeto que pagava essa conta, né? Essa conta de ter que ter performance, de ter que escalar, e aí a gente ia falar, pô, mas ó, o jeito que foi feito aqui tá difícil, precisa refatorar e tudo mais. Então, hoje eu sempre trago essa premissa para frente. Vamos olhar requisito do projeto. O que você vai precisar inicialmente? Escala, performance. Se eu precisar de performance, como que eu vou ter performance? Se eu precisar escalar, como que eu vou escalar? Então, basicamente, esses requisitos são as primeiras visões que eu tenho, de novo, antes de falar de arquitetura. Uma coisa, falando aqui de sistemas distribuídos, desse tipo de arquitetura que a gente vai falar aqui hoje, que é base, que me sustenta muito, é o Domain Driven Design. Se você não conhece, é um design de software que vai te orientar as melhores práticas de divisão de contexto de regra de negócio para você ali, como arquiteto, desenvolvedor, você entender até onde uma funcionalidade ou uma área dentro do seu sistema, vamos falar dessa forma, até onde ela se expande, né? Então, o Domain Driven Design, ele te dá essas ferramentas para que você consiga entender dentro de um contexto de software o que é o que e até onde isso se estende, tá? Dando aqui uma ideia mais prática. Poxa, você vai desenvolver um RP enorme. Então, você tem diversas áreas no seu RP, contas a pagar, contas a receber, dentre outras áreas. Então, assim, logo de cara, como que você consegue identificar
qual é essa interação que um contas a pagar tem com contas a receber? Isso a nível de projeto de software mesmo, né? Então, o Domain Driven Design, ele traz essa prática para você, tá? É uma modelagem de software. Então, aqui a gente está falando de modelagem. Se vocês não conhecem, tem esse livro aqui, o azulzinho aqui, que é o Domain Driven Design, da lenda Eric Evans, ele que escreveu. Sendo bem sincero, eu tive que ler esse livro umas 4 vezes, e na quarta vez eu ainda não entendia ele completamente, qual era a proposta dele. Não sei se vocês já tiveram essa mesma experiência, mas eu tive. Mas pouco a pouco, no dia a dia, as coisas foram se encaixando, até mesmo porque no livro ele fala que a gente tem que achar a complexidade do software primeiro, para depois fazer um design mais aderente ao que a gente precisa. Você matou a pau com essa fala, porque eu tenho 2 materiais, são 2 livros de DDD. Eu tenho o azul, que esse azul é o clássico, e tem um que é o laranjinha, que é o DDD na prática. E assim, cara, são 10 vezes passando pelo conteúdo, bounded context, né? Contextos delimitados e tal. E aí, às vezes, você vai chegar à conclusão que é que eu cheguei, cara. Eu entendi o conceito, fiz umas POCs para botar em prática, mas o DDD não vai servir para esse projeto. Então, cuidado para você não querer encaixar a bola no quadrado, porque não é porque existe o DDD que você vai colocar DDD em tudo. Muitas vezes você vai descobrir que esse projeto ou esse problema não cabe DDD. Eu tive essa percepção, entendeu? E estou só começando, estou botando o pezinho em arquitetura de software, mas já dá para ter muito insight e muita conclusão de que, não, isso aqui eu não vou precisar usar. Gera muita complexidade, cara. E aí, às vezes, essa complexidade você vai pagar a hora que você precisar de escala, a hora que você precisar estender o software, a hora que você precisar alterar ali o seu design, sei lá, ainda mais nessa área fiscal que eu tenho muito pouco conhecimento, mas eu sei que muda muito, né? Então, qual é o custo dessa alteração? Qual é o custo dessa linha de código que você tem que alterar? Então, isso é muito verdade e muitas vezes não é revisto no começo do projeto, né? Então, aqui, assim, ó, esse guarda-chuva que eu estou trazendo aqui para vocês é um alto nível do DDD e como ele guia a gente para fazer um design mais modelado nas regras de negócio, né? Ou no seu negócio. E foi o que o próprio Marco acabou de falar aqui. A gente tem o primeiro ponto que ele fala é a linguagem ubíqua. Isso significa o quê? É a linguagem de negócio. Então, o seu código, o seu design, ele tem que ser feito utilizando linguagem de negócio. Não adianta você trazer aquele tequinês, aquele monte de linguagem técnica para um contexto de um software que você vai desenvolver, onde só você entende. Então, use a regra de negócio. Essas nomenclaturas, essa linguagem de negócio, né? E isso aqui você encontra onde? Você encontra com os especialistas de negócio. Eles são as pessoas que vão te falar a linguagem. Isso vai auxiliar, e eu tive experiência prática com isso, quando eu precisei fazer software para o setor bancário. Eu não manjava bolhufas de área financeira e os jargões que eles utilizam, mas eu trouxe esses contextos deles de negócio para dentro do software, e quando eu tinha que fazer algum desenvolvimento, alguma alteração, eu falava na linguagem deles, tá? E aí, isso aqui vai gerar os contextos delimitados, que em inglês, lá para ficar um pouco bonito, eles falam bounded context, né? Mas são os contextos delimitados, ou seja, enquanto você está falando com a pessoa de negócio, você já consegue entender até onde o negócio dela acaba e quando começa outro. Para isso aqui, existem táticas, né, técnicas que você consegue usar, mapeamento de Kanban ali, para você fazer uma coisa bonitinha e você entender até onde acaba um contexto e onde vai o outro, tá? Tudo isso aqui, logo em seguida, então, essa linguagem ubíqua que eu falei, ela é definição de modelo. Aí, para você identificar os escopos, você usa essa outra técnica aqui. Para processar isso em forma de software, para processar isso, você tem a criação de serviços, que é uma das práticas que a gente tem aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês com código mesmo depois, tá? Então, você cria serviço, seja lá com a linguagem que você vai utilizar, ou com o serviço de tecnologia que você vai utilizar, para fazer isso funcionar. Outro pezinho importante de falar são as entidades do mundo real mesmo, que você traz para dentro do seu software. Falando aqui de programação orientada a objetos, a gente tem lá a abstração, aquele pilarzinho lá que é a abstração, trazer algo do mundo real para dentro do seu software, né?
Isso tudo aqui, à medida que você vai fazendo, criando as suas entidades, e quando eu falo entidades, é tipo classe mesmo, né? Vai criando as suas classes ali, você pode ser repetitivo, porque pensa assim, num contexto, sei lá, do financeiro, você pode ter um cliente. Num contexto, sei lá, de alguma outra área, você também tem cliente. Então, o que é cliente para financeiro pode não ser cliente para alguma outra área, certo? Então, para você parar com essas ambiguidades, existem os value objects, onde você pode criar objetos de valor que representam entidades em comum no design do seu software. Mais para frente, para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar isso na prática, tá? E aí, só para finalizar aqui, ó, mais um pilarzinho que é como você vai escrever isso, como você vai dispor disso. E aí que entra os diversos tipos de arquitetura e de design, né? Por exemplo, em camadas, ou aquele clean architecture, que também tem uma outra premissa, e temos aqui o hexagonal architecture, que eu estou falando com vocês, tá? É uma forma de fazer também. Aqui para baixo eu nem vou explicitar tanto, porque é muita teoria para pouco tempo, tá? Eu não sei se alguém ia fazer alguma pergunta aí, mas abriu, acho que o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Por Não? enquanto está tranquilo, estou moderando aqui. Perfeito, então. Bom, é o que eu acabei de falar, ó. Isso aqui é o que remete ao slide anterior, ó, de contexto delimitados. Então, veja que do lado esquerdo eu tenho o contexto de vendas. Do lado direito eu tenho o contexto de suporte. Só que eles têm entidades que são iguais. Então, customer, né, o cliente, ele existe no contexto de vendas, mas ele também existe no contexto de suporte. Assim, o que é customer no meu sistema, então, né? É aqui que a gente usa o DDD para fazer esses mapeamentos e colocar essas linhazinhas aqui falando qual é o limite de cada um deles. No nosso cenário aqui, na demo que eu vou fazer com você mais para frente, eu fiz esse cenário aqui, ó. Então, é um cenário fictício, onde eu falei com os especialistas de negócio e eu entendi que eu tenho aqui, então, ó, as ordens, né? Eu vou simular meio que uma compra, né? Meio que um e-commerce, vamos dizer assim, onde eu tenho aqui uma ordem, que é uma ordem de compra mesmo. Essa ordem, ela tem aqui, ela faz relacionamentos com itens dessa ordem, ela faz relacionamento com produtos, com o delivery, que são as entregas, e com clientes. E esses clientes estão atrelados com o endereço. Então, um cliente para N, possivelmente para N endereços, e várias ordens, e uma ordem para vários produtos, tá? E assim sucessivamente. Então, só para deixar claro aqui, o que o Domain Driven Design não é? Ele não é padrão de arquitetura. Isso se repete muito no mercado. Você vê que o pessoal faz umas pastinhas, umas soluções lá, com um monte de nome bonitinho, infraestrutura, não sei o que, não sei. Isso não é Domain Driven Design. Domain Driven Design é prática de modelagem. Não é simplesmente organizar a pastinha na sua IDE, não é arquitetura, não é nada. É design orientado a domínio de negócio. E aqui a gente vai começar a falar agora do Hexagonal Architecture. Então, eu trouxe uma premissa um pouquinho mais teórica, tá? Para fazer sentido depois a parte técnica ali. Então, dentro desse design de software que a gente pode arquitetar para construir software, a gente tem uma premissa muito simples. A gente trabalha com portas e adaptadores. Então, vocês podem ver que no mercado tem dois nomes, tá? Que você pode encontrar. Arquitetura hexagonal ou porta e adaptadores. É a mesma coisa. Então, na arquitetura hexagonal aqui, as portas, né, elas são a forma como você se comunica com a sua aplicação. E os adaptadores, eles são componentes de software que vão falar com fatores externos à sua aplicação. Ou seja, se você está chamando um banco de dados, vocês concordam que a sua aplicação ela não deveria saber que tipo de banco que é? Se é Oracle, se é SQL Server, se é, enfim, seja lá o que for. Ela não deveria saber. Ela sabe que ela vai consumir um banco de dados. Agora, a implementação disso, ela não tem que conhecer. Porque se você, por algum motivo, né, isso é bem difícil acontecer, mas se por algum motivo você precisar consumir um banco de dados, a implementação disso não deveria quebrar o seu software, porque ele não faz parte do core do seu software, tá? E quem usa, né, essa premissa de utilizar esse tipo de arquitetura, ele é uma estratégia, na verdade, para desacoplar
as suas abstrações. Então, o ideal é que tudo seja pedacinho de software que se comunica entre si, mas que não tem dependência direta, tá? Então, a gente desacopla dessa forma. E dessa forma também, a gente está indo para uma camada aqui, para um pensamento de componentizar o seu software. Quanto mais você componentiza, melhor para dar manutenção, tá? E aí você deixa o seu software totalmente quebrado, totalmente isolado. Aqui era para falar mais um pouquinho mesmo de como normalmente a gente começa a criar o nosso software, né? Análise de requerimentos, modelagem, criação do software e publicação. Então, normalmente esse é o caminho feliz que a gente faz, que pelo menos eu aprendi muito tempo a criar dessa forma, mas eu mudei um pouco a minha cabeça na hora de fazer isso, né? Eu já fui mais para um outro modelo de começar a trabalhar com os casos de uso, né? Que é basicamente pegar as suas histórias de negócio e criar alguns casos de uso. Mas esse caso de uso, como eu vou mostrar para vocês já, dentro da nossa arquitetura aqui, ele fica mais implícito nessa linguagem de negócio que eu falei para vocês, né? Então, como que eu faço essa modelagem? Eu primeiro vejo o contexto que ele está inserido, que, por exemplo, aquilo lá que eu mostrei para vocês, que a gente vai desenvolver. Depois eu começo a trabalhar nos casos de uso desses modelos e depois eu começo a fazer a minha modelagem sem ao menos ter banco de dados. Eu não me importo com banco de dados. Para mim, esse banco de dados ele é só uma persistência que eu vou ter lá no final. E lá na frente eu vou, entre aspas, ligar para o banco de dados. Enquanto eu estou fazendo todo o meu core da minha aplicação, eu não ligo para banco de dados, tá? Mas aí você pode falar, porra, aí, mas e aí, como que, né, se você precisar de dados para testar o seu software, como que você faz? Existem algumas estratégias de mock, tá? Para você mocar esses dados, né? Você fazer alguns fakes, criar algumas entidades que te retornam dados fake e você, através de testes unitários, por exemplo, você consegue seguir o barco e aí você começa a desenvolver a sua aplicação, testando ela mesmo sem ter fonte de dados nenhuma. Então, no geral, é isso aqui. No meio, a gente vai focar nisso aqui, a gente vai focar na aplicação, no que nós vamos construir. Tudo que vier aqui de fora, a gente está chamando de drivers, ou seja, casos de usos, interações humanas, ou se você tem uma página web que vai chamar a sua aplicação, para mim isso está fora do meu escopo. Eu não tenho que lidar com isso. Eu tenho que achar uma forma dessa aplicação conseguir falar com a minha aplicação. Eu posso subir o quê? API, posso subir um console, posso fazer de diversas formas, tá? Filas, celulares, tudo mais. E a minha aplicação, ela também interage com outros fatores, né? Seja um banco de dados, outra aplicação, um servidor de e-mail, filas, impressoras e assim sucessivamente. Mas, de novo, eu quebro dessa forma. Tenho duas visões aqui. É a entrada que eu chamo de driver side, é quem está entrando na minha aplicação, e o driven side é o que a minha aplicação está chamando. Na aplicação aqui, eu foco basicamente nas minhas regras de negócio. Então, eu crio um core da minha aplicação muito pequeno, foco nas minhas regras de negócio e no que ela tem que executar, só isso. E ela vai abstrair todos os fatores externos que eu precisar, como acesso a dados, que nem eu acabei de citar, tá? E, normalmente, quase sempre que possível, ela é guiada por testes unitários. Então, eu crio o meu core das minhas aplicações, em seguida eu crio um projeto de teste unitário, e aí eu vou desenvolvendo em cima dos meus critérios de aceite, com teste unitário, e testando o meu core ali do sistema. Depois que funcionou, eu faço a ligação com o fator externo, que seja um banco de dados ou um acesso a dados qualquer. Os atores primários, como eu acabei de falar, é o que vem de fora para dentro. Os atores secundários, nesse tipo de padrão aqui que a gente está falando, é quem recebe algo e tem que fazer algo, ou seja, chamar um banco, chamar um storage, etc., chamar o Cefaz, alguma coisa assim, tá? E as portas, nesse tipo de arquitetura, é o ator que interage com a minha aplicação. Então, a porta, ela poderia ser uma web API, ela poderia ser um console application, qualquer coisa que vai consumir o core da minha aplicação. Nesse teste que eu vou passar para vocês aqui, nessa demo, eu fiz um teste aqui para mostrar para vocês com um REST API. Então, o REST API vai ser a minha porta.
Os adaptadores são os componentes de software que eu construí e que eu deixei, de certa forma, um pouco isolado para falar com outros tipos de tecnologia. O que eu trouxe aqui hoje? Eu trouxe um Kafka, tá? Que vai ser o meu broker de comunicação ali, de mensageria, e tem banco de dados também. Então, serão os adaptadores. Tem uma pergunta do Paulo aqui. Nesse caso, você está falando de uma aplicação construída do zero, correto? E quando temos que criar um Web API para expor dados que já estão em um banco de dados de produção? Esse cenário, Paulo, já aconteceu comigo também, tá? Nesse caso aqui, o que eu faria? Eu criaria um projeto de teste, eu tentaria pegar qual que é o modelo de dados que eu já tenho, mesmo esse banco já estando em produção, tá? Eu vou ter uma DTO, que nem a gente fala, para trafegar, e eu criaria o meu teste unitário primeiro, fazendo uma imagem desse modelo que eu vou ter do banco de dados e construiria as minhas regras de negócio e subiria uma Web API. Então, eu tenho projeto de teste, testou primeiro as minhas regras, se tiverem regras, né? Às vezes lá no Web API é só para pegar dados, então não faz sentido, mas se tivesse regra, eu construiria os meus testes, construiria o meu core, testaria isso daqui, depois eu chamava o banco de dados de produção. Ok? Eu respondi sua pergunta? Enquanto ele me responde, eu vou seguindo aqui, tá? Mas se eu não respondi, beleza, meu amigo, obrigado. Mas é basicamente isso que eu faço, principalmente, Paula, até para dar um adendo aqui, para garantir, principalmente em projeto que já está rodando, que você não vai quebrar o que já está lá pronto, né? Que você dá manutenção em projeto que já está pronto, é o pior dos cenários do mundo, né? Você tem que criar algo novo e garantir que o que está lá não quebra. Então, com essa estratégia que eu vou mostrar para vocês, isso pode auxiliar nessa dor, tá? Os adaptadores que eu falei, eu crio adaptadores e eu uso eles uma vez, gente. Você vai ver, eu criei um adaptador, sei lá, de Kafka. Eu não preciso ficar reescrevendo isso para todos os cenários. Eu escrevi uma vez, parametrizei ele como eu achava que tinha que parametrizar e fico reutilizando esse componente. Então, é isso aqui, ó, no contexto geral que vocês estão vendo. Ó. Eu foco onde primeiro? Eu foco nas minhas entidades, utilizando práticas de DDD se vale a pena, se for um projeto que vale a pena. Ah, Raí, mas quando que não vale a pena? Quando é simples. Se é algo muito simples, que nem o caso aqui que eu estava falando para o Paulo, pô, você vai chamar uma Web API para obter dados de um banco, sei lá, para retornar um DTO. Pô, não precisa inventar a roda, não precisa criar um monte de coisa, né? Os casos de uso aqui, ó, é o que vão refletir as minhas regras de negócio no meu software. Eles vão consumir as minhas entidades, ou seja, todo caso de uso tem uma conexão com as entidades, e aí, quem está chamando de fora, né? Eu tô me importando com isso aqui, ó, com esse hexágono que vocês estão vendo aqui. Então, uma Web API, para mim, não faz parte do core da minha aplicação. Ela é um adaptador que vai chamar a minha aplicação para fazer alguma coisa. Um banco de dados aqui, à minha direita, ó, ele também não faz parte da minha aplicação, porque se eu quiser usar um SQL Server, mas se eu quiser alterar, sei lá, para o MongoDB, isso não deveria quebrar a minha aplicação. Eu teria que fazer um novo desenvolvimento e adaptar para não quebrar, tá? Então, é basicamente tudo que eu falei até agora, é isso aqui, entidade, caso de uso, que são regras de negócio, e vai ter uma entrada e vai ter uma saída. Vocês vão ver que lembra muito aquele padrão 3 camadas que a gente fazia. Só que a única diferença aqui é que eu não estou fazendo um monolito, né? Eu vou distribuir isso em microserviços e eu vou ter um sistema um pouco mais abrangente para distribuir essas informações. Tá? Então, vamos para o código, né? Que é o que mais interessa, que ficar só falando não vale a pena. Então, assim, ó, eu trouxe aqui um exemplo, né, do que eu falei para vocês. Então, oi, Marcos, quer falar alguma coisa? Antes do Raí mostrar código e exemplo, para o pessoal que está na turma, é importante a gente assimilar, lógico, não é numa única visualização, essa aula vai para o EAD, vocês vão rever algumas vezes, porque na turma, isso, a gente tem, lógico, aqui a gente tem uma turma bem horizontal, tem empresas que trabalham aqui com Delphi, com PHP, com C Sharp, com JavaScript Pool, né, Node.js,
mas o conceito da arquitetura, ele é atecnológico, não importa no que você escreve sua aplicação. É uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla. Veja que a gente não discute a linguagem de programação, tá? Eu até falei numa outra live que em 2021, pleno 2021, o que você vai escrever para materializar é o que menos importa. É muito mais importante a boa arquitetura, tá? Então, independente do exemplo ser em .NET ou Delphi ou C Sharp, é muito importante entender assim qual é o conceito e independente da sintaxe, como é que ele está materializando aquele conceito. A diferença é que você vai implementar na linguagem que você trabalha. É importante essa observação. Muito bem feito, inclusive, Marco. Obrigado, cara. Então veja que, olha só, isso aqui que vocês estão vendo do contexto geral, eu trouxe para esse tipo de abordagem aqui, tá? Deixa eu até abrir a solução. Essa solução, nesse caso, ela é feita em .NET, porque eu meramente tenho mais facilidade com .NET, tá? E eu distribuo dessa forma aqui, ó. Então eu vou passar para vocês depois esse código-fonte no GitHub para vocês acessarem, mas eu distribuo dessa forma aqui, ó. Eu tenho os meus serviços, eu tenho os meus adaptadores e tenho o que eu chamo de módulos, né? Então, vamos dar uma sapiada aqui dentro dos adaptadores só. Dentro de adaptador, o que, que eu tenho? Eu tenho Kafka, que eu estou trabalhando com o Kafka aqui, e tenho acesso a dados com SQL Server. Esses caras aqui são projetos apartados, ó. Então, eu criei um subprojeto que está aqui nos adaptadores, ó, é que eu coloquei dentro de uma única solução para fazer a demo, mas isso aqui você pode gerar um pacote que a gente chama lá de NuGet, né? Você pode criar um pacote isso aqui e pode distribuir de outra forma, via DLL, vamos falar dessa forma. Você pode distribuir via DLL, é que aqui ele está tudo junto por ser uma demo, tá? Então, ó, eu criei um projeto de Kafka que a única responsabilidade dele é produzir uma fila e atender a uma fila. Então, isso aqui, né, para quem não tem o conhecimento do Kafka, o Kafka é uma solução open source que você pode trabalhar com dados de diversas formas. Pode trabalhar com fila, com mensageria, pode fazer streaming de dados. Cara, dá para fazer muita coisa aqui. Ele é o equivalente ao RabbitMQ? Ele tem, ele tem funções do RabbitMQ, que o Rabbit ele é para fila, né? Agora o Kafka não. Pensa no Kafka como se fosse um canivete suíço. Ele tem um monte de coisa. O Kafka ele tem adaptadores que você faz um monte de coisa. Por exemplo, o Kafka eu uso ele para fila, eu uso ele para fazer replicação de dados. Então, assim, quando cair uma nova linha na base SQL, na tabela de cliente, o Kafka detecta que caiu e faz uma replicação para um Firebird, por exemplo. Só dando um Oh, exemplo. entendi. O gerenciamento de fila é apenas uma lâmina do canivete do Kafka, né? Exato, Digamos. exatamente, exatamente. E aí aqui, o que que eu fiz? Ó? Eu criei o Kafka e eu criei um adaptador aqui, ó, que eu chamei de produtor e um outro de subscriber. Esse produtor, ó, ele basicamente, o que que ele faz aqui? Ele simplesmente vai produzir um objeto na fila. Então ele vai entrar nesse P aqui, ó, localhost na porta 9092, vai criar uma fila e vai jogar um JSON ali. É isso que ele vai fazer, mais nada. Esse cara aqui do adaptador, ele vai fazer o consumo. Então, quando eu chamar esse método Kafka subscribe, ele vai bater naquele IP que eu determinei e vai ficar lendo, vai ficar ouvindo aqui, ó, uma fila que eu chamei de tópicos. Porque qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó, deixa eu até trazer um pouco mais de contexto, que eu já fui mostrando o código aqui, né? Mas eu não trouxe o contexto disso. Então, só abrir aqui que eu vou mostrar qual é o contexto em alto nível para a gente descer para o código, tá? Se o meu Microsoft Whiteboard funcionar. Ou tem o famoso PowerPoint também, que ajuda bastante, né? Deixa eu pegar o Paint aqui. Esse cara tá demorando um pouquinho demais. O que que eu quero fazer aqui, pessoal? A gente falou de distribuição, né? De microserviço, sistema distribuído. Imagina o seguinte cenário, ó. Essa bolinha aqui é o usuário do site. Tá? É o cara... Nossa, ficou grande, hein? Exibir.
Só um momentinho, pessoal, que travou aqui. Imagine esse seguinte cenário aqui, ó. Eu tenho aqui essa entidade, né? Que é o usuário do site, usuário. E esse usuário, ele vai fazer uma compra, tá? Agora, você imagina o cenário da gente ter, sei lá, 2 milhões de usuários ao mesmo tempo, né? Qual estratégia a gente teria? Então, aqui, eu poderia ter o meu usuário batendo aqui, ó, no meu Web API. Esse Web API, eu não vou mandar direto para o banco. Por quê? Porque aqui eu posso ter um problema de performance, né? Eu vou jogar toda essa carga do Web API num banco de dados, seja lá qual ele for, para mim não faz sentido. Então, o que eu posso fazer? Eu pego esse Web API, ele simplesmente vai receber o meu request. Aqui eu coloquei, eu vou chamar de broker, tá? Que no caso aqui a gente está usando Kafka. Kafka. Esse cara aqui é um cara intermediário, tá? É um serviço intermediário. E aí eu deixei o Kafka aqui para receber do Web API. E aqui eu vou ter um console. Eu vou criar outra aplicação, que é um console application, que a cada X tempos ele fica verificando o que eu tenho nessa fila para processar e jogando no banco de dados sob demanda. Então, olha só a estratégia. Eu quebrei meu processamento. Se eu não tivesse essas duas caixinhas aqui, eu ia ter isso aqui, ó, usuário, Web API, Web API banco. Mas imagine isso aqui com milhões de usuários acessando ao mesmo tempo. O negócio não ia ficar muito bom. Então, qual é a estratégia? Joguei no Web API, o Web API, consequentemente, vai jogar para um broker, que é uma fila, e eu vou ter outro serviço que vai ficar verificando se existe uma nova ordem ali e vai fazer o seu contexto. Aí aqui que entra a questão do contexto que a gente está conversando. Ó. Né? Então, ficou mais ou menos assim. Ó. O contexto. Esse console app, eu posso ter um ou eu posso ter vários, certo? Por quê? Porque eu posso ter um serviço aqui, e aqui eu estou usando esse console como um mero exemplo, né? Mas dentro desse contexto, eu posso criar um microserviço, um processamento, que eu vou validar o seguinte, eu vou validar novas ordens, então isso aqui seria outro processamento, eu posso ter outro microserviço que vai fazer a parte de pagamento, que vai verificar o cartão, tudo mais, e posso ter um outro serviço que eu vou chamar de delivery, vai? Que são as entregas. Então, veja que aqui, ó, o que era simples já está ficando mais complicado. Era só uma chamada no Web API ou no banco direto. Aqui não. Eu tenho que ter uma estratégia aqui no meio de uma fila e esse cara vai ficar eventualmente olhando para esse cara. Isso aqui a gente chama de consistência eventual, né? Então, quando você compra lá no seu e-commerce de preferência, eventualmente ele vai fazer a compra para você. Nesse momento do Web API, a única coisa que ele pode fazer é gerar um número de pedido e só, e jogar esse número de pedido nesse broker, ok? Então, é esse o cenário que a gente está trazendo aqui. Voltando para o código, ó, então, esse Kafka aqui, ele é um componente, né, o meu adaptador, que nem a gente estava conversando, e o SQL Server aqui, ele também é um outro adaptador. Esse console poderia ser um outro console para verificar a autenticação do usuário? Poderia também, tá? Se você precisasse, poderia também. Aqui, mais uma vez, eu usei console como um exemplo, mas se quisesse criar uma aplicação, sei lá, .NET, Delphi, tanto faz. E, mais uma vez, aqui a gente não está dando nem nome de tecnologia, tá? A gente está falando da solução mesmo. Você pode ter uma espécie de servidor de autenticação que vai gerenciar apenas o trabalho de autenticação, inclusive, eu vou permitir autenticação com redes sociais, a autenticação vai ser só via token. Você pode ter um núcleo de autenticação autossuficiente, autogerenciável, né? Resiliente, independente das outras portas. E aí esse núcleo ele é responsável apenas por autenticar e devolver uma credencial, digamos assim, né? Perfeito. Então, aqui a gente teria uma API de autorização, ó, que o fluxo normal, ele seria, então, esse aqui, ó. Já a gente alterando um pouco aqui. E essa API ou esse console, seja lá o que for,
ele vai bater no servidor de autenticação. Esse servidor de autenticação vai retornar para o usuário um token, né? Por exemplo. E aí, na segunda requisição, que seria aqui do usuário para a Web API, mandatoriamente ele teria que colocar aqui o token para fazer a chamada. E aí, nessa Web API, a gente coloca um processo de autorização, né? Para verificar o token. Então, isso aqui é um cenário muito comum que dá para fazer também, tá? Bacana as perguntas, pessoal. Show de bola mesmo as perguntas. Mas veja que, de novo, ó, isso aqui tudo, pessoal, para mim, eu não estou falando nem da minha aplicação ainda. Não estou falando da minha aplicação. Eu estou falando em como eu estou distribuindo. Ó, isso aqui é uma porta, né? Isso aqui é uma porta. Isso aqui é outra porta. Isso aqui é um adaptador. Então, olha só, isso que a gente começou a falar de arquitetura hexagonal. Isso aqui é um adaptador, porque ele não tem nada a ver. Verde não, que eu não sou palmeirense. Vamos mudar, vou colocar. Aí, agora sim. Esse cara aqui é o meu adaptador. Ele não tem nada a ver com a minha aplicação. Se cai o meu adaptador, minha aplicação não para. Se cai a API aqui de autorização, minha aplicação não para. Lógico que o fluxo não vai funcionar, mas a minha aplicação não para. Tá? Então, ó, você cria os seus adaptadores quanto você quiser para consumir o que você quiser. Raí, preciso consumir um FTP, cria um adaptador. Preciso mandar e-mail, cria um adaptador. Assim sucessivamente, tá? Aí aqui, a gente desceu agora para a parte do core da minha aplicação. Aqui eu estou falando de aplicação mesmo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 camadas, gente, mais simples possível, que resolve muita coisa. Eu tenho uma camada de aplicação. Vocês já fizeram uma aula com o Balta, né, o Marco? Não sei se ele já chegou a explicar essas camadas diferentes, essas responsabilidades delas. Não, a Não? gente estava um degrau antes e a gente falou bastante sobre o que é arquitetura de software, o papel do arquiteto de software, o time dentro da arquitetura de software, porque eu me preocupei muito em tirar o peso do tema arquitetura de software falando sobre arquitetura de software, porque assim, no nosso segmento, no nosso público-alvo, a gente que é de automação comercial, automação fiscal e ERP, é muito comum se falar no tal legado. E a gente até desmistificou o que é o legado. O legado é quando você tem um débito técnico que só aumenta e você não consegue pagar. Isso torna o software legado. Não é o fato dele ser de 1990, é Exato. o nível de débito técnico que você gera e não consegue pagar. Mas, enfim, eu quis trazer para a nossa turma plantar a semente da arquitetura de software e não exatamente trazer modelos na prática, etc. e tal, até pela multidisciplinaridade da turma. Embora, uma hora, a gente vai ter que cair para dentro disso em outros momentos, em outros materiais. Mas, assim, a gente não entrou... O modelo que realmente a gente está detalhando como modelo é o que você está trazendo, que é hexagonal. A gente não entrou nos detalhes da arquitetura do software ainda. Maravilha. Vale a pena entrar um pouquinho aqui? Não sei como é que está o tempo do pessoal aí. Vocês acharem que vale a pena? Só dar uma explicação Fica à alto vontade, nível. a turma está por conta do professor convidado, fica à vontade. Perfeito, então. Manda Eu ver, vou... professor. Nós estamos aproveitando. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, nesse modelo, nesse design aqui, a gente fez um design de arquitetura baseado em quê? Baseado na aplicação que você vai desenvolver, baseado no domínio que você vai desenvolver e baseado na infraestrutura que você vai desenvolver, tá? Então, qual é a diferença? Quando eu falo aqui dessa camada aqui, ó, de aplicação, essa minha camada de aplicação, ela é como se fosse um camisa 10. Ela vai ficar gerenciando o que acontece na minha aplicação, certo? Essa camada de domínio é o que a gente falou lá do Domain Driven Design. Ela tem as entidades de negócio da minha aplicação. Então, veja que dentro da minha aplicação que executa o que tem que ser feito, eu não tenho mistura de entidades, ela está isolada. Então, eu tenho aqui os meus domínios isolados nesse projeto, eu tenho aqui a minha aplicação isolada nesse projeto e tenho aqui
a minha infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, não é meu servidor, não é nada. É como eu faço a conexão entre a minha aplicação com o meu domínio, tá? De que forma que eu faço isso? Então, veja que no domínio, ó, eu vou trazer as entidades, aquelas mesmas entidades que eu trouxe naquele exemplo. Ó. Eu tenho aqui as minhas classes de Customer, de Delivery, e aí eu começo ó, a programar aqui. Então, vamos abrir o Customer aqui, só para a gente ver o que tem dentro dele. Ó, o Customer aqui, ele representa o meu cliente. Então, eu meramente fiz um desenvolvimento aqui com as propriedades dele, né? Nome, CPF, e-mail, telefone, o que vocês já estão acostumados no dia a dia, né? E aqui eu coloquei também uma forma de a própria entidade se validar. Foi aí que entra naquele exemplo do Paulo Carneiro aí, de, pô, mas você está construindo do zero, aí você tem que criar uma Web API, como você faria? Olha só que legal, ó. Eu criei o Customer e veja que aqui eu só deixei as minhas regras de negócio. Você não vê em nenhum lugar aqui acesso a dados, você não vê nada, certo? Ele está herdando uma capacidade de fazer isso, que é adicionar, que é de alterar e tudo mais. Então, eu tenho um outro projeto aqui, ó, que é um projeto de teste, aqui para baixo, ó, testes unitários, tá? Eu consigo criar aqui no .NET, e não só no .NET, em vários outros tipos de stacks, eu criei um projeto unitário, ó, que eu estou simulando, tá? Eu escrevi mesmo aqui, ó, dados fakes em cima das entidades que eu já tenho. Então, nesse momento, eu não estou me preocupando se eu tenho um banco de dados ou não, mas eu tenho que garantir que as entidades que eu criei aqui tenho os mesmos esquemas, as mesmas propriedades que eu tenho lá, mas até então eu não tenho que me preocupar com o banco de dados. E aí, olha só que legal, esses testes aqui, ó, que vocês estão vendo, eu sentei, na teoria, eu sentei com a pessoa de negócio e eu falei assim, olha, quando eu criar uma ordem, eu tenho que validar. É, isso mesmo, Marco. Tudo tem, mas o ruim é fazer. Mas, olha, veja, quando eu vou criar uma ordem, eu tenho que validar se ela é verdadeira. Ou, quando eu vou criar uma ordem e eu adicionar aqui, sei lá, 2 itens, eu tenho que garantir que tem 2 itens, né? É um pouco óbvio isso, claro. Mas como que você testaria isso? Você tem que subir a aplicação, subir o Web API, ir no banco, criar as tabelas, subir o Web API, fazer lá o put, o put, enfim, tudo que você tem que fazer ali, e testar isso meio que na mão, ou se você tiver algum framework para fazer isso. Mas aqui não, ó, aqui sem ter o acesso a dados e com essa estratégia de testes unitários, ó, se eu vier aqui, eu clicar com o botão direito aqui e eu der um debug, testes, ele vai subir os dados fakes que eu criei aqui em cima e ele vai testar. Deixa eu ver se ele vai... Aqui, ó. Então, eu vou instanciar, né? Basicamente. Deixa eu passar lá, para ele dar um F5. Ó, e ele está simulando aqui, ó, que eu teria dados mesmo na minha memória. Acho que com o zoom sai, né? Mas eu tenho dados na minha memória do computador. Eu estou adicionando, ó, uma ordem aqui. Então, eu já fui para a entidade de ordem. Fiz a validação de ordem. Então, aqui ele está percorrendo quem? Ele está percorrendo aquela minha camada de application. Então, aqui ele caiu para dentro da aplicação, tá? Onde eu tenho as minhas regras de negócio. E, ó lá, adicionou outra ordem e aqui ele verifica, ó, eu acabei de adicionar aqui, ó, 1, 2 ordens. Então, o total de itens da minha ordem é igual a 2, ó. Então, eu faço order items count, vai dar 2. 2 é igual a 2? É. Então, esse meu teste, ele passou. E aqui eu tenho uma gama aqui de teste unitário, tá vendo? Então, só apertando esse botão aqui, eu consegui validar, através de uma estratégia de teste unitário, que a minha programação, a minha regra de negócio de order já está tudo certo. Tá? Já funcionou. Se um parceiro seu, se algum amigo seu, algum dev aí, alguma pessoa, vier e alterar essas regras de negócio e você rodar esse teste de novo, provavelmente ele não vai ter a mesma regra de negócio que tinha e pode ser que quebre, tá? Por exemplo, aqui, ó, se vier alguém aqui
e adicionar mais um item, então eu não tenho mais 2 que eu estou verificando, eu tenho 3, e eu rodar esse teste mais uma vez, debug testes, ó, ao invés de 2 eu vou ter 3. Então isso aqui eu só estou mostrando para vocês uma estratégia de TDD, que é Test Driven Development. Primeiro você cria os seus casos de testes baseados na sua parte de negócio, acho que ele parou aqui em cima, nas suas regras de negócio que está dentro do application, e aí ele roda isso e automaticamente dentro dessa suite de testes, ó, ele vai testar e vai te falar se deu certo ou não. Ó, nesse caso aqui, o próprio código me falou, não, você acabou de verificar se tinha 2, mas tem 3, ó, eu tenho 3 itens nessa ordem. Ele vai parar essa execução e o teste deu como vermelho. Eu estou mostrando o teste unitário, pessoal, mais uma vez, porque Hexagonal Architecture sem TDD é a mesma coisa que você querer comer milho sem dente. Não dá certo, tá? Então, para ficar muito bom esse tipo de design, você tem que estudar um pouquinho também de testes unitários, tá? E aí você consegue validar, ó, testes de integração e tudo mais, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Estou falando aqui meio rápido, empolgado. Ficou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo. Beleza, então. Então, veja, de novo, ó, a minha aplicação e aqui eu tenho os casos de uso. Então, pensa assim, Raí, eu preciso agora colocar uma nova funcionalidade no meu ERP, que é uma funcionalidade que o meu cliente me deu, ou alguma coisa fiscal nova. O que eu faria? Eu ia lá, ia sentar com a pessoa de negócio, entender o que a pessoa de negócio precisa, e ia criar uma nova pastinha aqui com caso de uso. E aí eu ia programar esse meu caso de uso, tá? Literalmente, ó, eu estou programando mesmo. Então, aqui eu coloquei as minhas regras de negócio. Nesse caso aqui, ó, eu mandei ele executar uma regra de negócio que é colocar ordem. Então, é aquele exemplo lá. Veio do e-commerce, eu tenho que criar uma nova ordem. Aqui dentro, aqui é a classe de place order, isso. Aqui dentro, o que eu estou fazendo? Eu tenho só um método, que eu chamei de execute, e esse método, ele vai receber uma ordem do meu e-commerce fictício. Aqui eu montei por simulação, né? Eu montei um cliente, mas nesse caso aqui, eu teria que chamar um adaptador lá do SQL lá em cima, injetar ele aqui e na base de dados, trazer essa informação. Aqui, ó, eu estou validando em tempo de execução se esse meu cliente ele é válido ou não. Aí aqui eu falo se é, se ele não é. E o mais legal, ó, eu estou colocando esse cara dentro do Kafka. Então, aqui eu não estou indo no banco de dados, tá? Eu estou meramente, ó, nessa linha aqui, eu estou colocando o Kafka. Nesse caso aqui, eu fiz um exemplo de colocar no banco, mas era só para pegar um Order ID, tá? Porque imagina o seguinte, eu vou chamar meu Web API, ele vai para o banco só para gerar um número de ordem, nada mais. Esse número de ordem vai me retornar e eu vou jogar ele para o Kafka para depois outro sistema consumi-la da fila e fazer os seus procedimentos de lá para frente. Tá? Então, deixa eu colocar um breakpoint aqui, que uma hora a gente vai vir nele. Vou colocar aqui também. Então, de novo, application só serve para isso, regra de negócio. Tá? Eu não tenho... Você não vê nenhum SQL aqui dentro, tá vendo? Não tenho nada, é só regra de negócio e eu chamo os meus componentes aqui em cima. Vai lá no Kafka, pego o adaptador e insiro o adaptador de fora para dentro. Eu não tenho acoplamento aqui, eu não tenho. Eu teria acoplamento se eu escrevesse um código aqui dentro chamando o Kafka. Então aqui eu estou acoplando o código do Kafka. A parte aqui do domain, ele é meramente, que nem eu acabei de mostrar para vocês, é só modelagem de dados. O que eu vou ter no banco de dados, eu trago para cá, né? ID, customer, etc, etc, etc. Então, qual que seria a ordem dos fatores aí? A ordem seria, cria os seus objetos de domínio, né? As suas entidades. 2, cria os seus testes baseados nesses domínios, que é o que a gente fez aqui, para validar se eu posso colocar uma ordem, 2, 3, aqui é a regra de negócio. E 4,
eu vou criar o meu application, que é quem vai executar. Então, esse cara fala o que é, esse cara testa, esse cara executa. É isso. E, por último aqui, as portas. As portas são quem vai chamar a minha aplicação. Veja que eu tenho aqui duas APIs, tá? Eu tenho uma de order e tenho aqui um sistema que vai consumir essas ordens. Essa order API, como vocês bem devem conhecer, ó, não tem nada demais. Ela meramente vai chamar o meu serviço, ó, vai chamar lá o meu serviço de executar as ordens. Ele vai cair para dentro desse core aqui, vai procurar esse place order service aqui, que é esse caso de uso, e esse caso de uso vai chamar o Kafka. A ordem é essa, tá? E o outro serviço aqui é um serviço de consumo, que está rodando em paralelo. A única coisa que ele vai fazer aqui, ó, ele é um serviço de background, ele fica rodando de tempo em tempo, e ele fica verificando, ó, dando um subscribe no Kafka. Kafka, existe alguma coisa naquela fila? Se existir, ele vai pegar e vai rodar e vai fazer alguma regra de negócio, vai chamar uma outra API, tá? Então, é basicamente esse cenário que a gente desenhou em conjunto aqui, que eu vou fazer a demo para vocês agora, tá? Deixa eu dar um build aqui, ver se não quebrou nada. Esse cara aqui, se vocês forem testar, vocês podem baixar aqui, eu vou mandar no chat, é o código fonte, tá? Vocês precisam ter o Docker. Então, esse é o projeto exemplo no meu GitHub. Vocês precisam ter o Docker. E aí vocês vão até essa pastinha aqui, ó, Docker Compose, tá? E aí vai ter esse arquivo Docker Compose YAML, que é o cara que basicamente vai subir na sua máquina local o Kafka, tá? Então, você não tem que instalar o Kafka, nada. Ele vai fazer o download para você, vai trazer o Kafka e um outro componente que a gente chama de Zookeeper. É basicamente isso que ele vai fazer, tá? Então, deixa eu subir aqui, ó. Eu fui na minha pasta, eu vou para a pastinha Docker Compose e eu vou dar... eu acho que eu já subi esse serviço, mas se você quiser subir depois, você roda esse comando aqui, tá? Docker Compose up-d. Ele vai olhar para aquele arquivo que eu falei para vocês e vai subir. Deixa eu dar um Docker PS aqui, só para ver se os serviços estão funcionando. Ó, eu tenho os dois serviços ativos, que eu já deixei eles ativados porque ele demora um pouquinho para subir. Eu tenho o Kafka e tenho o Zookeeper, que é um serviço complementar do Kafka para fazer fila, tá? Então, eles já estão funcionando. Deixa eu voltar aqui. Eu vou na pastinha Source. Na pastinha Source, eu vou na pasta de serviços, porque eu quero subir meu Web API. Então, eu vou entrar na pastinha Valhalla's API, e é um Web API. Eu vou dar um .NET Run. Mas antes de fazer isso, deixa eu subir o serviço de... Cadê aqui? Porta... Dar um debug no serviço de consumo aqui. Então, deixa eu dar um debug. Cadê? Debug. Aqui. Começar uma nova instância desse cara. Esse cara aqui, como vocês vão ver, ó, ele subiu um servicinho de background. Ó, rodando consumidor de ordens. Qual que é o papel desse cara? Ele só quer saber se alguém comprou alguma coisa ou não. Ó. Então, a cada 5 segundos, ele fica batendo lá na fila para saber se alguém comprou alguma coisa no nosso e-commerce fictício aqui. Aí, em paralelo, eu vou subir outra instância que é da Web API. Então, dessa forma, eu estou segregando exatamente nessa visão. Ó. Eu tenho esse cara aqui rodando e tenho esse cara aqui rodando também. Esse cara está rodando para ver as ordens e mandar para o banco. Tá? Dando o .NET Run aqui, tudo dando certo, ele vai subir na porta 5001. Então, localhost 5001 / Swagger. Vou chamar a documentação aqui. Deixa eu ver. Acho que ele está aberto aqui, por isso que ele não abriu. Localhost Swagger. Ele abriu aqui, ó. Então, aqui, falando da arquitetura hexagonal, esse cara é a minha porta, tá? É a minha porta de entrada na minha aplicação. O que ele vai fazer é meramente isso. Vou passar para ele aqui um título, sei lá, teclado Microsoft, uma descrição, sei lá, melhor teclado para programador.NET, por exemplo. A imagem, sei lá, imagem
.png e o preço dele e a quantidade. Então, esse payload aqui, essa requisição, ela meramente vai simular como se alguém estivesse fazendo uma compra lá naquele e-commerce, né? Deixa eu deixar de lado aqui também, porque aí a gente consegue ver, ó, em tempo real, os dois funcionando, esse e esse. Então, aqui, por enquanto, não entrou ordem nenhuma, né? Agora, se eu mandar uma ordem para minha aplicação, ó, ele acabou de criar uma ordem e olha aqui do outro lado. Opa, consumiu ordem. Olha o quanto é rápido isso. Então, qual que é a responsabilidade desse cara? É só pegar a ordem. Mais nada. Ó, eu vou executar um monte, como se eu tivesse um monte de cara rodando ao mesmo tempo aqui. Ele vai ficar pegando isso aqui, ele vai consumir, tá? De tempos em tempos. Eu acho que ele parou aqui porque eu fiz assim, ó. E isso é um bug do terminalzinho aqui. Deixa eu subir esse cara de novo. Ah, inclusive, ó, deu algum problema, que nem aconteceu aqui agora. E aí, quando eu voltar, eu consigo pegar essas informações? Consegue, ó. Ele vai subir, ele vai ver qual foi a última linha lida, o próprio Kafka, tá? E ele mesmo vai buscar aquela informação. Então, se você tiver alguma falha, ele vai lá e ele pega aquelas informações. Olha lá, sem eu fazer nada, ele viu que deu problema aqui, ó, nessas últimas ordens que teoricamente foram perdidas, e ele vai lá na fila, busca elas e executa. Então, aqui a gente está indo para um caminho de microserviço mesmo. Você distribuiu as suas aplicações e você está usando um broker nesse meio do caminho para distribuir o workload que você teria. E se eu ficar executando aqui, ó, ele vai ficar mandando o post lá e em um determinado momento ele vai consumir aquilo. Pode ser que não consuma agora, pode ser que consuma depois, tá? Mas a teoria praticamente é essa. E para finalizar aqui, isso tudo sustentado por esse design de software que a gente mostrou para vocês, ó. Tá? O design de software do Hexagon Architecture. A gente foca no core da nossa aplicação. Isso aqui poderia não estar aqui. Isso aqui poderia não estar aqui, porque eu ia criar um outro projeto, né, de Web API, de interface, seja lá o que for. Basicamente, a gente só teria isso aqui na nossa solução. Ó. É muito simples. Então, realmente fica enxuto. Para um contexto de microserviço, ó, você tem um negócio muito enxuto. Agora, qual é o problema aqui? É você entender qual é o contexto desse microserviço. Aí que está o X da questão. Até onde esse microserviço vai e que tipo de código que você tem que ter aqui para não duplicar o código em outro microserviço. É o lance das responsabilidades, né? E resiliência, né? Quando você acaba sendo uma moda falar em microserviço, e eu falo que eu aprendi. Primeiro, você precisa ver se microserviço é para você, para o time, né? Para a estrutura aguentar trabalhar com microserviço. E segundo, se cabe, né? Ali na solução, no domínio do problema do negócio, se você vai trabalhar com microserviço. Se sim, aí você vai seguir as premissas, né? De trabalhar com microserviço. Uma delas é a resiliência. Exatamente. E o que ele fez aqui é justamente isso. Ele quebrou, né? A gente quebrou isso aqui em responsabilidades e os microserviços estão trabalhando por si só ali, tá vendo? Então, se por acaso o meu banco cai e fica inacessível, eu tenho estratégias para segurar essa ordem e não perder essa ordem de compra. E assim que tiver disponível, ele vai buscar lá na fila de novo e faz o processamento mais uma vez. Só que a gente quebrou, né? Então, se eu fizesse do usuário para o Web API para o banco direto, funciona. Funciona. Só que dependendo do volume que você tiver, você vai ter gargalo em algum ponto aqui e o gargalo vai ser feio. Então, para você escalar nesse cenário, é muito mais simples, porque você escala de forma individual. Você pode escalar seu Web API, se você precisar, você pode replicar essa infraestrutura. Você pode ter 3, 4 Web APIs. Você pode ter 3, 4 consoles e tudo mais, né? E banco de dados vai ficar lá esperando essa carga vir eventualmente. Tá? Ou seja, você não vai assumir uma API como tábua de salvação para todo o ecossistema, né? Ou seja, tudo bem, você sai do monolito, né, para uma coisa mais estruturada, quando você tem uma API, quando você tem um padrão REST ali implementado com aplicação RESTful, beleza, você subiu um degrau. Mas não é porque você subiu o degrau que você vai aguentar o prédio todo nas costas, porque você continua com a dependência muito forte de uma única API, uma única porta
que essa API do back-end está acessando direto o banco, se ela cai, cai todo o ecossistema. Então, não é o fato de você trocar o monolito por REST que vai resolver todos os problemas. Daí o porquê da gente olhar para uma boa arquitetura de software. Ou seja, não é, eu troquei o acesso, eu tinha um PDV, vamos falar do nosso mundo, eu tenho um PDV lá na ponta emitindo cupom, que antigamente acessava o banco direto na nuvem, maior crime, né? Isso aí. Mas acontece. Aí você trocou, o PDV agora acessa uma API. E essa API acessa o banco. Beleza, você subiu um degrau, mas você continua tendo o PDV refém de uma API. Ou seja, toda a arquitetura, a arquitetura em si continua falha e incompleta, né? Exatamente, cara. E o que eu queria só enfatizar mesmo é isso aqui, ó, que de fato, ó, a gente está quebrando, tá? Quando a gente precisar de Kafka, a gente injeta o Kafka na nossa aplicação. Você não precisa colocar o Kafka padrão aqui, porque pensa assim, aquele mesmo exemplo que você deu aí, Marco. Pô, eu não quero mais usar Kafka, eu vou usar Rabbit. Cara, você vai ter que refatorar uma cacetada de coisa aqui. Nesse caso, não. Você só viria aqui no caso de uso específico e trocaria uma linha. Você tira o adaptador Kafka e põe a linha do Rabbit. Então, a sua regra de negócio anterior está totalmente funcional e você garante um design robusto com eu não sei nem falar essa palavra, manutenabilidade. É isso, Isso, né? manutenabilidade. Palavra difícil. Então, é basicamente isso, tá? Esse design, ele é propício para microserviços. Grandes empresas, bancos, fintechs, pelo menos que eu participei, usam esse tipo de forma de fazer o desenho, a abordagem, justamente porque ela enxuta, ela divide os cenários em contexto e ela responde rápido a novas mudanças. Então, esse é um dos maiores adventos aqui para a gente pensar em usar esse tipo de arquitetura. Ela é muito flexível, muito flexível. O Nardelli perguntou se no caso de microserviço, a quantidade de requisições é que é uma coisa ruim. No caso de microserviço, o que ferra bastante também é que assim, você está trafegando muita coisa em pontos diferentes, né? Em pontos de rede diferente. Então, rede é uma das coisas que mais falha, né? Então, você ter o controle que você trafegou algo e aquilo foi com sucesso é muito ruim, porque pensa nesse cenário, se você tivesse que garantir isso aqui, ó, você tem que garantir que entrou a nova ordem primeiro, depois o pagamento foi feito, depois o delivery. Só que no delivery deu algum problema. Como que você faz rollback disso sendo que está distribuído? Se fosse no monolito, cara, rollback no banco já era, mas está distribuído. E aí, né? Como que você faz para dar rollback em tudo? Existem táticas para isso, alguns padrões, um que chama Saga, por exemplo, que você tem um controlador de transação de microserviço. Mas olha, mais uma vez, olha a complexidade disso. E se cai o controlador, o que você vai fazer? É como Né? se, quando Então, a gente fala de microserviço, cada etapa do negócio tem vida própria. Ele fica escutando e ele responde, ele fica escutando e ele responde. A partir do momento que houve uma falha em alguma etapa, ele tem que saber que houve a falha para ele desmanchar aquele guide, aquela transação em si que ele tinha como sucesso. Então, o exato. nível de resiliência e de autogerenciamento de microserviço é grande justamente por isso. Você tem uma orquestração sincronizada de cada peão do tabuleiro, né? Então, é muito Exatamente. bonito falar em microserviço, mas o peso que ele traz para o gerenciamento dessa sincronização não é mole, é grande. Não quer dizer que é um problema, tá, pessoal? Mas a avaliação é essa. A solução é cabível para microserviço? O time tem maturidade para microserviço? São duas coisas que tem que estar muito clara, né, para você partir para microserviço. E a forma que você programa aqui quase sempre é assíncrona. Então, você tem que ter uma nova expertise com cenário de programação assíncrona também. Então, veja, cada passo que a gente dá, vai aparecendo mais uma coisa nova para a gente se preocupar. Mas, de novo, eu acho que o ponto aqui é
vê se vale a pena. Se valer a pena, vale a pena investir sim, só que depende do cenário. E se o cenário realmente vale a pena e lá na frente se pagar, é um caminho que vale muito a pena por questão de performance e distribuição das suas aplicações. Se você jogar isso aqui em qualquer cloud aí de mercado, ainda mais com Kubernetes, com Docker, isso aqui para gerenciar é muito bom. Você consegue escalar muito rápido. Pô, eu vou ter um pico de demanda no fim de semana. Cara, você programa a sua infraestrutura para a infraestrutura distribuir o que você desenvolveu. Agora, se você desenvolveu um padrão monolito, vamos dizer dessa forma, você está distribuindo uma caixa preta, né? Não tem muito como saber. Verdade. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas por agora, podem mandar aqui no chat, que a gente está com um horário aí com o pessoal, com o próprio Raí, mas se tiver dúvida, alguma coisa, manda aí no chat. A aula, ela fica gravada no EAD, então vocês podem e devem rever esta aula umas 5 vezes para absorver uma base conceitual. Mandem a dúvida na própria aula, tem no Nutror, no ambiente EAD, tem o vídeo, a página da aula, do vídeo, você rola para baixo, todos os links da aula eu vou colocar lá no texto da aula, abaixo do vídeo, e logo abaixo tem a seção onde você posta as dúvidas e ela fica vinculada àquela aula. Por que eu evito a dúvida ali no e-mail, no WhatsApp, no Telegram? Porque eu quero, no final da turma, né, lá na última aula, gerar um grande documento de FAQ. Está lá, ó, todas as dúvidas do conteúdo, todas as respostas, indicações, links para entregar para vocês, tá? Então é importante que vocês abram a dúvida na aula. E aí a gente procura o professor convidado, sem extrapolar, é lógico, mas assim, ó, o pessoal ficou com dúvida nesse ponto, a gente manda para ele e a gente coloca lá a resposta sem problema, tá? O Paulo Carneiro, no caso de uma venda, tenho que garantir que ela deve ser feita como se atende. Exemplo, uma compra de uma passagem aérea, onde reservei poltrona C da fila 20. Como garantir que outro não reservou a mesma poltrona? Normalmente, isso daí você vai ter que jogar a responsabilidade para o ACID do banco. Vocês já ouviram esse termo aqui? ACID, ó. Acabei de mandar no chat aí. ACID. Você tem que garantir a consistência não mais eventual, como a gente acabou de falar aqui, tem que ser a consistência pontual. Então, nesse caso aí, existem diversos tipos de estratégia que dá para você fazer, tá? Só que, basicamente, nesses cenários, a galera faz muito pooling. Ou seja, se faz um processo que você tem que estar ativamente escutando. Então, não é uma requisição HTTP que você manda e espera para saber o resultado. Você faz um pooling, você está ligado direto. Por exemplo, para o mundo .NET, a gente tem ali o SignalWare, né? Vocês já viram esse tipo de tecnologia. Quando você inverte, o cliente passa a ser o server ali, né? Ele é uma via de mão dupla. Ele abre um túnel de conexão e aquilo ali ele fica te dando informação quase em tempo real. Então, nesse cenário aí, Paulo, que você falou, você teria que ter uma estratégia de pooling. Isso, SignalWare. Você tem que ter uma estratégia de pooling para você ficar ativamente ouvindo, porque senão você pode vender uma passagem, outra pessoa ainda não comitou a transação, em coisa de milissegundos, não comitou a transação lá no banco, e aí você não garante que a sua informação está Eu vou correta. dar um exemplo prático de quando eles desligam o pooling, desligam o ACID. E-commerce na Black Friday. Desliga, primeiro vende tudo, depois vê quem pagou primeiro, despacha para quem pagou e não tem estoque, vê o que vai fazer. Mas e-commerce na Black Friday, eles desligam isso e vendem. Primeiro vende e deixa pagar. Não tem muito o que fazer, porque a gente traz um paralelo muito de que o mundo real ele é totalmente online, ele não é tão online quanto parece. Exato. Não é tão online quanto parece. A gente tem sempre um delayzinho, né? Alguém precisa imprimir o boleto na tela, imprimir. Tem gente que vai no banco, na lotérica, com o boleto para pagar, para daí confirmar a transação, para daí ainda existe o mundo operacional passo a passo
nem todo mundo está com o Pix na tela ali, já pagando do Pix online. Mas tem algumas estratégias diferentes também, se você não for usar pooling, que é você usar um cache. Então, quando alterar o banco, você pode colocar aquela informação num cache e na compra você lê o cache primeiro. Se não tem no cache aquela informação, aí ele segue o fluxo. Então, dá para fazer de diversas formas, mas em cenários críticos, eu prefiro ir assim, no cenário de pooling mesmo, que vai direto na informação para garantir que aquilo está tudo certinho, tá? Aí, fala um pouquinho, academia.net, se você puder e quiser falar, Claro. o Raí como consultor em arquitetura de software pela Microsoft, fica à vontade para deixar aí na turma como que eles podem buscar o profissional Raí para ajudar aí nas software houses. Beleza. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Cadê o share aqui? Share screen. Eu tenho essa startup aqui também, pessoal, de educação, né? Que a gente foca muito. Eu foco muito em quem está começando, tá? Então, a gente tem coisas básicas mesmo, Git, C# para iniciantes, REST API, inclusive esse cara tá grátis, se vocês quiserem ver, ó, só entrar aqui. Microsoft Azure Fundamentos também tá grátis. E tem algumas coisas de desenvolvimento básicas, inclusive, ó, tô montando um treinamento aqui de Hexagon Architecture que muita gente pediu, mas tem muitas coisas básicas aqui e tem algumas coisas mais avançadas também, DevOps, Docker, publicação com Azure Kubernetes Services. Então, se vocês tiverem algum tipo de interesse em consumir esse conteúdo, a gente tem esses cursos aqui, vamos ter mais cursos, mas é voltado para quem está começando com .NET, DevOps, parte de SQL, TSQL e agora a gente está dando mais um up para a nuvem também, tá? Então, fique à vontade para consumir. Deixa o meu LinkedIn aqui também, tá? Eu estou usando o LinkedIn todo dia. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida, estou sempre disponível, sempre que possível, tá? Então, fico à disposição de vocês. E é isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, tenho mais alguns minutos aqui. Eu estou pegando os links e já botando aqui na lista que vai para o EAD dele. Raí, aproveitando Sim. essa pergunta que eu fiz aí, né? Que quando está num cenário totalmente conectado, um monolito, né? Você consegue reservar aquela poltrona 36 C da fila 20 e que ninguém vai mais pegar. Mesmo assim, tem um riscozinho ali de outro pegar e você dá um rollback, né? E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando você, principalmente em marketplace, tem que gerenciar estoque em diversos marketplaces diferentes, que quando você tem uma quebra de estoque e não atende o pedido do cara, você paga uma multa, né, por marketplace, de pedido não entregue, né? Então, basicamente, a gente tem que estar, por exemplo, esse cenário todo aí do Message Queue ou até do Kafka, ele tem que ser muito rápido para baixar meu estoque ou atualizar o estoque nos marketplaces, o novo estoque, né? Ó, baixou meu estoque, não vende mais, eu tenho que sair publicando, e essa publicação também para refletir em todos os marketplaces, ela tem um time, né? Pô, não é muito rápido. Então, não é raro os sellers, né, terem problemas de multas a serem pagas nos marketplaces. Todos eles pagam, não tem jeito. Sim. Mas, para usar essa estratégia aí que você colocou nesse projeto aí, ele tem que ser muito rápido, né? O processamento eu tenho que garantir ele muito rápido para poder minimizar essas multas a serem pagas, né? Sim, e ele é muito rápido, viu, cara? Sinceramente. Só que você precisa de uma infraestrutura disponibilizada só para isso. Então, deixa eu te mostrar aqui uma coisa rapidinho. Tá. Dar um share de novo aqui, que é o que a gente faz, por exemplo, ó, eu só não posso falar o nome do cliente, mas tem um grande cliente de varejo que a gente atende, que o cara atende por marketplace, o cara atende... Vocês estão vendo a tela de novo? Sim. O cara, ele atende por marketplace, ele atende pelo site dele, ele tem outros sites que por trás dos panos ninguém sabe que é dele, mas é dele, e centraliza tudo numa infraestrutura de replicação de dados. Então, foi o que eu falei lá no começo, que o Kafka, ele é um canivete suíço. O Kafka, deixa eu até ver aqui, tem um amigo meu que fez, quer ver?
Aqui, ó. O Kafka, ele tem um cara que chama Debizion. O que esse Debizion faz? O Debizion, deixa eu ver se tem aqui. Ele é um serviço que ele é como se fosse uma trigger de banco de dados, vamos falar assim. Toda nova informação que chegar num determinado serviço, seja banco de dados ou não, ele vai replicar essa informação. Ele faz isso de 1 para N, de 1 para N serviços. Então, você imagina um cenário, acho que nesse artigo dele não tem, mas deixa eu ver aqui, ó, Kafka Debizium. Vou pegar aqui as imagens. Aqui, ó, acho que esse cara tá legal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, ele faz exatamente isso aqui, ó. O Kafka, ele fica gerenciando essa pancada de banco de dados. Então, você imagina que cada um desses bancos de dados é uma empresa diferente, um marketplace, seja o que for. Então, ele centraliza a estratégia de dados nele, e aí ele fica replicando isso pela infraestrutura para você. Então, a sua aplicação, que nem a gente fez aqui nesse exemplo, ela meramente pega o pedido, gera o pedido. Ponto. Acabou, não faz mais nada. Agora, o dado que está lá na base de dados, ele vai ser replicado quase em tempo real mesmo, para diversas outras fontes de dados. Então, dessa forma, você garante que os seus dados vão ser replicados e vão ser utilizados por outros players. Só que aí tem um problema, assim, cara, deu pau, deu problema, o que eu faço? Você precisa de um rollback. Aí você tem que acrescentar uma outra estrutura, que é um gerenciador de transação também. Então, assim, a coisa fica complexa, mas o cenário é complexo também, né? Não é um cenário Ele muito pede trivial. isso, né? Não é um cenário muito trivial. Mas aqui, deixa eu ver, acho que é esse exemplo que está nessa imagem aqui. Aqui, ó. Você está vendo que ele joga até para um monte de base diferente. Então, essas estratégias hoje de alto volume de dados, sem você ter uma infraestrutura que suporte o alto volume de dados, não tem como, cara. A casquinha do que a gente está mostrando aqui, da nossa arquitetura, do Web API, ele é só uma casquinha, ele é só a pontinha do iceberg, mas abaixo você tem uma infra, digamos assim, extremamente complexa, que é monitorada, inclusive, por times, né, como é que chama lá? SREs e não sei o quê. Então, é muito avançado isso, mas é mais ou menos assim que funciona em projetos reais, com grande volume de dados e tudo mais, tá? Legal, show Ver de se eu bola. respondi a pergunta aí, mas se eu não respondi, só me falar. Não, tá Respondeu aí, tranquilo. bacana. Eu vejo que... Posso falar um minutinho, Marco? Pode, claro, claro. Eu vejo que a complexidade com a tecnologia ela tem aumentado muito. A tecnologia ela potencializou os recursos, né? Mas lá em 1900 e bolinha, quando Noé estava lá na arca, né? E a gente estava lá, né, Marco? Por exemplo, no antigo DBase, o Clipper, eu tinha lá um if rlock, eu travava aquele registro para mim, ninguém mais usava e só eu mexia nele, né? Com os bancos de dados relacionais, a gente não tem essa possibilidade, a gente tem que usar outras estratégias diversas para conseguir coisas semelhantes, mas, ao mesmo tempo, o processamento hoje é muito superior ao que se tinha naquela época, né? Só que era simples explicar aquilo naquela época. Hoje, você vê que nada é tão simples, você tem que estudar muito, entender muito de um pouco de tudo para poder criar essas estratégias e depende de cada vez times ainda maiores para dar manutenção nisso, né? É bem complexo o troço. Eu aprendi uma coisa no curso que eu estou fazendo de arquitetura e foi muito feliz essa frase que eu vi lá. É muito comum o pessoal taxar, literalmente, né? Taxar, pré-julgar. Ah, isso é mais uma hype, mais uma modinha. É muito comum, tá? Principalmente dos mais antigos, né? E, na verdade, isso é uma forma dele se afirmar em não abrir a cabeça para absorver aquilo. Quando, na verdade, essa hype, essa modinha, é uma tecnologia que veio para resolver um problema. Essa hype, essa modinha, ela veio para resolver um problema. Agora, é preciso que a gente abra a mente para se dispor a, olha, eu tenho esse tipo de problema, eu passo por isso, opa, eu sou candidato a estudar e entender como funciona. Não, o problema que essa tecnologia resolve não é um problema que eu passo,
Tá bom, eu não preciso abraçar o mundo. Agora, se eu passo por um problema que essa hype, essa modinha, ela veio para resolver, eu preciso ter a predisposição de, pelo menos, fazer uma POC, Proof of Concept. Eu defendo muito isso. Cara, eu não vou dizer use linguagem A ou B, use arquitetura A ou B, use framework A ou B. Faça POC, faça prova de conceito. Pegue uma porção do problema, implemente e tire suas conclusões. Eu gostei, a complexidade foi alta, como é que isso fica em grande escala? Faça POC. Aí a gente consegue tomar a decisão, porque às vezes um framework que é bom para mim não é bom para o Paulo. É muito relativo. Em arquitetura, é muito mais madura o critério para a escolha do framework. Qual critério a equipe tem? Opa, são esses critérios. Então, beleza, se esse não serviu, tem outro que atende esses critérios. Quando os critérios de escolha da arquitetura estão maduros, cara, qual tecnologia vai ser é o de menos. Então, assim, realmente difícil, tá? O nosso dia é corrido, o dia a dia, as demandas, não é fácil, principalmente para o dono, para o gestor da software house. Eu tenho que parar para estudar, para entender, para tomar a decisão se eu vou usar. Cara, isso pode levar um tempo gigante. E às vezes o problema é que é uma solução para ontem e eu não estou seguro. Cara, é um caos. Aparentemente é um cenário pandêmico, né? Cara, o que eu faço, né? E aí vai demandar contratar, não vai? Cara, aí eu acho que o que resolve o problema é isso. É conversar, é ter pessoas mais experientes que já passou por isso. E isso encurta muito a estrada. Tem servido para mim. Tá? Eu tenho uma característica mais generalista. Eu digo que eu não programo, eu junto linha. Se desligar o Google, acabou o homem. Mas eu procuro buscar entender a aplicação. Pô, em que cenário isso vai ser para mim? Isso não vai. Pelo menos ter um conceito. Pô, eu sei o que é, aquilo não é para mim. Pronto. É como eu tenho procurado me guiar, né? E passar isso para as turmas aí que a gente vem trazendo conteúdo. Aí, cara, muito obrigado, um obrigado gigante pelo seu tempo, pela dedicação, ter preparado esse conteúdo, trazer para a nossa turma. Agregou muito, não foi pouco não, foi muito, porque a proposta é essa, é plantar uma semente para todo mundo que está aqui e tem seu software RP, seu software de automação, seu legado ou não. Poxa, eu preciso olhar para a arquitetura de software. E eu preciso, já que eu estou implementando a questão fiscal no meu software, estou revisando, estou olhando, eu preciso olhar para a arquitetura do software. Se eu vou implementar, se eu vou abraçar tudo ou não, é outra discussão. Mas o seu conteúdo, a sua presença, a sua participação aqui na turma foi espetacular. Agregou demais essa jornada que a gente começou na semana passada e fecha hoje o tema de arquitetura de software na turma para começar API de tributação e logo depois mensageria e depois SPED e vem caldo grosso por aí. Legal, cara. E eu fico à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato ali, no LinkedIn. Escrevi lá no teu site, viu? Ah, legal. Eu fiz um intensivo que o Rai fazia no sábado de .NET Core API do zero até o final. Eu fiz o Fundamentos de Azure e fiz o Docker para iniciantes. Cara, foi a melhor forma de conhecer e me aproximar do Docker, foi no conteúdo dele. A didática é espetacular, recomendo sim. Maravilha, gente. Muito bom. Se precisar, aí, me chama no LinkedIn, bacana. Chama onde for aí. Agradeço o tempo de vocês também. Marco, obrigado de novo, cara. Satisfação e espero voltar aí em novas oportunidades. Show de bola. Pessoal, muito Valeu, obrigado galera. pela presença na turma. Ter vocês aqui prestigiando a gente é muito importante para a gente. Brigadão. Um grande abraço e até a próxima aula. Abraço, gente.